A paz, meu irmão, a paz de Jesus. Vamos para mais um estudo do Tá Escrito. Hoje vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 23, se Deus quiser. Então vamos lá. O versículo 13 já vai começando com o Deus usando um anjo para falar com José através de sonho. No versículo 12 vimos também que Deus fala aos sábios do Oriente através de sonhos. Então Deus nos mostra que Ele fala muitas vezes através de anjos. Por exemplo, ele mostra Jacó, quando ele teve um sonho, José, o seu filho, quando teve um sonho, Daniel, Salomão, Nabucodonosor, Faraó. Muitas vezes Deus fala através de sonhos. Então essa fica a mensagem. Deus também fala através de sonhos, tá bom? E mais adiante vamos ver o que falou no sonho. Falou para levar a mãe e o menino para o Egito, porque o Herodes queria matar o menino. E mais à frente, vamos ver que isso se cumpriu uma profecia de Oséias 11:1, que ele ia levar o menino lá e de lá ele chamaria o Messias. Em Oséias 11:1, lá está falando sobre como Deus trata o povo de Israel como filho, e mesmo na sua desobediência, mesmo se prostituindo contra os deuses, Deus ama eles, mas Jesus é o último chamado ao arrependimento deles. Como é que, por exemplo, quando Jesus faz a parábola do dono da vinha, Jesus ali é o último, ele é o próprio filho indo lá falar da plantação, pegar o salário, mas infelizmente mataram ele. Então, mas Paulo vai falar assim que, assim como nós, os gentios, fomos enxortados no corpo de Cristo, para nós não se vangloriar, porque assim como ele também tirou os legítimos, ele também poderia tirar nós. E assim como ele nos enxortou, ele também pode enxortar eles também, tá? Então, mais pra frente nós vamos ver a matança do Herodes. Por que Herodes quis matar as crianças? Porque Herodes, ele era ganancioso, orgulhoso, então ele não queria dividir o reino dele com ninguém. O Messias para ele era um concorrente à altura, porque ele era falado muito antes, Messias, o rei dos judeus. E o Herodes, ele quis matar justamente por isso. Então ele mata as crianças de Belém, de toda a região de Belém, E como o José está no Egito, então ele escapou, Deus preservou o menino. E mais para frente a gente vai ver o choro de Raquel. O que quer dizer o choro de Raquel? Quer dizer que todas aquelas crianças infelizmente morreram. Mas se a gente for ver o choro de Raquel em Jeremias 31:15, a gente vai ver uma esperança, Deus consolando essas mães, aquela que está chorando sobre... Então mais à frente ainda do texto aqui, sobre Jesus à volta do Egito, onde está lá em Oséias, que ele voltaria, a gente vai ver que José, por mais que Herodes tenha morrido, Herodes o Grande morreu no ano 4 depois de Cristo, ele morreu no ano 4 depois de Cristo, e fica o filho dele Arquelau, Herodes Arquelau. Esse Herodes Arquelau era tão ruim que no primeiro ano de reinado dele, ele manda matar 3.000 judeus. Então a gente vai ver aqui que o medo de José de ir para Judá, onde é a terra natal dele e da sua família, é compreensível. Então Deus, para cumprir uma profecia, ele vai para Nazaré, como ele seria chamado Jesus Nazareno, de modo pejorativo. Por que pejorativo? Porque era um lugar muito pobre, Galileia era pobre, como nós já falamos antes. Então ele foi desprezado, como diz na profecia. Aqui está escrito Nazaré, mas é porque é um modo pejorativo de chamar o Messias. É um modo pejorativo. Nazaré. Um exemplo, quando Felipe vai chamar Natanael e ele fala assim, vem ver o Cristo, ele é de Nazaré, e ele fala o quê? Pode vir uma coisa boa de lá? Entendeu? Então é nesse sentido. Então, pessoal, o vídeo, para não ficar tão longo, o vídeo fica por aqui, tá bom? A paz do Senhor e fiquem com Deus.